Olá, tudo bem? Hoje eu estou agora através da Universidade Evangélica Batista Tradicional, pela qual eu sou a Luciângela, aqui de Piracicaba. E eu estou aqui mais uma vez, agradecendo a todos, de estarem me visitando, curtindo, assistindo os meus vídeos, tudo, Então, hoje eu tenho uma coisa muito boa para contar para vocês, Como é difícil, E eu vou tentar ajudar vocês. Vamos ver se vocês conseguem compreender na mesma visão que eu muitas vezes tenho buscado, na leitura em sequência do livro inteiro do Apocalipse. Muitas vezes a gente tem vontade de não ler porque ele é difícil demais para a gente entender, Mas eu lendo e orando para o Senhor Jesus Cristo para me ajudar de uma maneira com que eu passe uma mensagem totalmente prática, simples, que todo mundo, assim como eu, a todos possam estar me ouvindo e compreendendo a partir de hoje que o livro Apocalipse, que a gente lê, que é tão difícil por demais, passe a começar a gostar de ler da mesma forma como eu faço nas minhas leituras. O livro Apocalipse, ele tem muitos enigmas, muitos mistérios, muitos assim, que às vezes pensamos assim, algo tão futuro demais, uma eternidade, que é difícil assim, de será que eu vou estar lá para ver tudo isso, Então vamos trazer o livro Apocalipse para a nossa vida do dia de hoje, no presente, numa maneira tão prática, gostosa, apaixonante, que todos, a amada igreja, a universidade, a minha empresa, quem estiver agora me ouvindo, passa a se apaixonar e ter vontade de ter a mesma visão que eu tenho. Quando vocês estiverem lendo do começo até o final, que inclusive fala até termos assim que nos revela o juízo final, que vai acontecer o fim do mundo e tudo mais, que isso parece que nos transmite muito medo de ler, Muito medo, em vez de transformar isso da forma que eu vejo tão apaixonante, Olha, eu tenho lido o Apocalipse como se eu estivesse lendo através de Paulo, dizendo em 1 Coríntios, capítulo 13. Você lendo ele inteirinho,
é a revelação inteira, prática e simplificada. Todo o livro do Apocalipse. Vamos assim trazer para os dias de hoje. Para aqueles que não creem, para aqueles que não aceitaram a Jesus Cristo, para aqueles que não têm Jesus Cristo no coração, rejeita, não querem saber dele, nem da sua amada igreja, nem daqueles que seguem a Cristo, não querem saber de Cristo. Jesus nos deixou. Paulo nos ensina lá em 1 Coríntios 13, que tudo vira que nem um enigma, tudo um mistério, tudo um conhecimento, assim, uma sabedoria assim, eterna, difícil, uma sabedoria muito profunda para esses que não querem se achegar diante de Cristo. Mas quando aquele que acredita em Jesus, que acredita que Jesus é tão maravilhoso e bondoso, misericordioso, o perfeito amor, que é a nossa imagem e semelhança, onde Paulo descreve que nós somos que nem um espelho, e tem essa imagem e semelhança com ele, acreditando que ele vai voltar, com seu amor, com a sua justiça, o que ele fez, tudo o que ele fez lá na cruz por nós, somente para aqueles que acreditam em Cristo. Então Paulo nos escreve que esses conhecimentos, esses mistérios, este amor vai haver sentido quando o perfeito amor estiver junto com a gente, que é Jesus Cristo. Que é Jesus Cristo, ele é o verdadeiro amor, é a verdadeira revelação. Não só o livro do Apocalipse, como do princípio ao fim, do começo, lá de Gênesis até o Apocalipse, todos os textos que tem na Bíblia que você pode, ou senão qualquer lugar onde que você leia, você tem que perceber esse perfeito amor que é Jesus Cristo. Então, passe a ler o livro Apocalipse a cada detalhe, como se você estivesse lendo o 1 Coríntios capítulo 13, que Paulo nos ensina. Aí, em vez de a gente ficar com medo, ficar longe, ou não quero saber de estudar esse livro, é difícil demais, passa a ter essa visão. Vou ler como Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 13, sobre a excelência do amor, da sua justiça, da sua esperança, que está em Cristo Jesus. Não há outra revelação melhor do que essa. Não há outra revelação de que, assim, o juízo, ele virá. O fim, ele virá. Mas Jesus nos prometeu que todo reino que for pregado e tiver pregado, e que todos, o Senhor de todos, Jesus, que estiverem recebendo a salvação, que estiverem ouvindo a voz dele, se dobrando, se
ajoelhando diante dele, confessando diante dele, né? O juízo para nós, ele já está conosco, tanto na terra quanto no céu, quanto no viver, quanto no morrer, quanto na glória, ou quanto aqui na terra. O juízo já está. Não tem aquela oração que Jesus ensinou? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu, né? A tua glória, tanto morrer, tanto viver, nós devemos assim ter esse perfeito amor para com Cristo, e Cristo terá esse perfeito amor para com a gente, né? E ele julgará a cada um de nós, aqueles que creem e aqueles que não creem, né? E julgará cada um de nós toda a nossa obra em juízo, né? E nos dará a tua promessa, que ele veio para salvar para todos aqueles que o creem. Mas o fim só acontecerá quando todos forem salvos. E enquanto há oportunidade dessa salvação, enquanto há que precisa de pessoas para receber essa salvação, Jesus disse: eu sou o Senhor de todos. E quando esse fim chegar, o mundo inteiro sendo pregado o evangelho dele, apresentando o perfeito amor que é Jesus Cristo, não existe a melhor revelação do que Jesus Cristo. Não existe outro evangelho a não ser pregado senão a palavra de Deus, que nós conhecemos, a nossa Bíblia, as Sagradas Escrituras. Então, Jesus Cristo, ele veio nos dizer que o fim virá. A justiça acontecerá, o juízo acontecerá, ele julgará quem está com ele e quem não está com ele. Mas ele sempre nos prometeu que ele é o Senhor de todos, para todos aqueles que creem dele. E será salvo tu e a tua casa. A tua casa, se também crê nele, também será salvo. E ser batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Morrendo por esse mundo e vivendo por amor a Cristo. E aí os nossos conhecimentos, as nossas memórias, o que será lembrado, o que terá valor para todos nós, é este amor que nós temos para Cristo e Cristo por nós, em nos dar a salvação, né? Agora, o que adianta eu não ter valor, eu não ter amor nenhum no coração, só ter esse sentimento que eu não quero saber de Cristo, eu não quero fazer parte do corpo de Cristo, eu não quero fazer parte da família de Cristo, eu não quero estar junto com Cristo, eu não quero ter compromisso com Cristo, eu não quero viver
a ponto de renunciar meu eu, tomar minha cruz e seguir Ele. E além disso, além de não é só viver, é aquilo que eu estou falando, pondo na minha vivência toda a verdade, todo o testemunho, né, de que em mim todos possam glorificar que Jesus está comigo. E eu posso glorificar a Jesus, que Jesus está com vocês. E, ou seja, nessa paz de Israel, que ele está reunido em nome dele, nesse perfeito amor, nossa, aí daqui em diante, eu passei a gostar de ler o livro de Apocalipse, porque eu leio como se eu tivesse a cada detalhe citado no livro Apocalipse, é um sentimento sendo passado. Até coisas assim que a gente lê, fala, nossa, isso aqui tá difícil, né? Qual igreja será que ele está querendo que eu escolha melhor? Porque na Apocalipse, lá fala, tem vários tipos de igreja, né? Que, dependendo de uma ou de outra, traz detalhes que agradam e não agrada. Mas se você comparar tudo, qualquer detalhe de como seguir conforme a excelência do amor, o dom do amor, que é maior do que a fé, do que a esperança, e tudo que está escrito em 1 Coríntios 13, que Paulo nos ensina, pronto, você já está pondo em prática na vida presente o livro Apocalipse. Aliás, você já está junto com Cristo agora. Ele já voltou com você, certo? E você já está com ele reinando, né? Mas tem esse detalhe, um coração verdadeiro, né? Porque com coração de mentira não é agradável a Cristo. Mas com coração verdadeiro, com coração que haja o aprender de Cristo, os seus ensinamentos da humildade, da mansidão, né? E todos aquele amor ágape que ensina em 1 Coríntios 13 é como se fosse incondicionalmente, você ama a ponto sem esperar o que receber, certo? Sem esperar o que é que você vai receber. Você vai amar a Cristo e vai dizer, eu compreendo o Senhor sem explicação, que o Senhor me amou sem eu ter merecimento nenhum para me dar esse perdão dos meus pecados, de essa redenção, de perdoar os meus pecados, que estou arrependido, e fazer direitinho como está ensinando em 1 Coríntios capítulo 13, eu já estou vivendo o Apocalipse, né? E uma das coisas assim que muito eu queria assim trabalhar na universidade, né? Que eu não podia demais assim esquecer de passar esse detalhe, porque a Bíblia ela só torna enigmática, um mistério, para aqueles que têm falta de conhecimento,
que é essa falta de conhecimento? Que não estão querendo aceitar a Cristo Jesus. Que é esta verdade, onde que Cristo Jesus veio, através dele, se tornar para nós o caminho, a verdade e a vida. Sem ele não vamos com o Pai, não vamos com o Espírito Santo, não vamos nem estar com ele. Então a gente tem que estar sempre em mente o que seria esse perfeito amor que fala em Coríntios 13. Perfeito amor é considerar 100% homem e ao mesmo tempo 100% Deus, Jesus Cristo. Ele sendo o Pai, ao mesmo tempo sendo o Espírito Santo e ao mesmo tempo sendo o Filho, atuando em nós como o único Salvador e suficiente, exclusivo para nós. Não existe outro além. E eu não vou até ao céu se eu não tiver Jesus comigo. Esse é o meu melhor amigo. Ele é que transforma, aquilo que está muito difícil de entender, que estamos com medo, está complicado, que está assim, não dá para ler as Sagradas Escrituras, porque eu tenho uma dificuldade imensa para entender aquilo que eu estou lendo. Mas Jesus, ele é tão maravilhoso, que ele sempre foi para nós simples e ao mesmo tempo grandiosíssimo. Ele nos torna grandiosíssimo. Quando a gente fala assim, ele nos dará grandes coisas pelas quais nós não sabemos, é exatamente nesse momento de você pegar a palavra de Deus e se apaixonar pela mente de Cristo. Na mente de Cristo, o quanto ele é poderoso, onipresente, onipotente, poderosíssimo, para fazer de todas as idades, seja qualquer uma, não importa qualquer idade que for, fazer com que qualquer lugar que fosse ler na palavra de Deus, Jesus disse isso. Jesus está presente aqui no que eu estou lendo. Então ele torna tudo para nós na maior simplicidade. E você sabe por que eu logo me apaixonei por Cristo, de transformar esse Apocalipse em 1 Coríntios 13 dessa forma prática para os dias de hoje? Porque Paulo, ele também disse, eu prefiro falar 5 palavrinhas ou até 3 palavrinhas que todo mundo compreende, entende, na maior simplicidade, na maior nitidez, do que 1000 palavras por aí que nenhum de nós não estamos nos entendendo. E você acha que ele falando isso, Paulo falando isso no seu ministério, dizendo essas palavras, desses dons que Deus nos dá, que ele não vai querer buscar em nós sempre a nossa simplicidade em tudo? Inclusive, eu poderia apresentar para vocês um cenário maravilhoso, e eu estou buscando ser mais simples possível para trazer a mensagem que eu quero passar para todos, E também eu gostaria de dar um testemunho,
Pela universidade, eu sempre falei, né, que eu tenho aí um dos vídeos, né, que eu falei aí que eu tenho aí vários cursos que eu fiz, né? Então eu não sei se eu pude acrescentar que eu já fiz magistério, que eu já fiz pedagogia, que eu tenho também, eu já fiz psicopedagogia e um dos cursos que eu gostaria assim de falar é um que vai chamar bastante atenção de vocês, que eu nunca eu gostaria de falar, assim, falar, eu sou e eu tenho tal coisa, né? Mas através de Jesus Cristo, Ele tocou em meu coração para dar esse testemunho. Esse testemunho é o seguinte: na época que eu estava sendo enganada pelo ex-marido, entrando no divórcio, e que eu estava perdendo tudo, e o que eu estava assim, praticamente eu não estava sabendo de nada, que eu estava me divorciando, que eu ia me divorciar, que eu ia perder todos os meus bens, que eu ia perder marido, que eu ia perder meus filhos. Eu não estava sabendo de nada, né? Aí, nessa época, eu nem estava sabendo que eu ia parar diante de um juiz, né? E aí então, quando eu me deparei uma nuvem de testemunhas contra mim, junto com meu ex-marido, dizendo assim: eu quero o divórcio porque ela é a minha esposa, ela é considerada para mim incapaz. E por causa por ela ser incapaz, ela não merece ter tudo o que nós temos. A nossa vida de casado, continuar de estarmos casados, de continuar cuidando dos filhos, cuidando da sua casa e tudo, né? Então ela é considerada assim uma pessoa assim, que o problema não está comigo, mas que o problema está com ela, que é difícil da gente conviver com ela, né? E por isso eu gostaria de ter o meu divórcio. Então, no primeiro dia, como eu não sabia que eu estava me divorciando, e também não sabia onde é que eu estava, não sabia com quem eram aquelas pessoas que estavam à nossa volta, tudo, né? E no primeiro momento, eu deixei ele falar tudo o que ele tinha para falar, né? E eu esperei ele terminar no tardio que ele estava falando e eu no tardio não ouvia. Eu levantei a mão e falei: olha, não sei onde eu estou,
Gostaria que me apresentasse. Aí o juiz apresentou a situação que estava acontecendo tudo naquele momento, né? E aí o juiz, né, falando que ele era o juiz, que o meu ex-marido estava querendo tirar tudo de mim e que me considera eu por incapaz. Aí então, ouvindo tudo, no tardio do irar, no tardio de praticar a justiça feita pelas minhas próprias mãos, eu levantei a mão e disse: 1 minuto. Você permite que eu fale uma coisa? Ele falou: pode, você tem o seu direito. Naquele momento eu estava sozinha, eu não tinha advogado, eu não tinha filhos, não tinha família, não tinha ninguém para me defender. Mas eu confiei no meu melhor amigo Jesus Cristo, meu amigo, que ele é também advogado como defesa, ele é também juiz, ele é advogado de defesa dos advogados de defesa e ele é juiz do juiz. Ele é inclusive até, vamos dizer assim, maior do que está dentro de mim do que aquele que está aqui fora, né? E aí eu falei: eu vou sair dessa sala. Como eu já perdi tudo mesmo, e o pai, ele é de verdade o pai dos meus filhos, os meus filhos, por enquanto, podem ficar com eles, porque o próprio pai não vai fazer nada contra seus próprios filhos, né? E eu preciso dar uma saída. Eu não sei, eu preciso sair daqui. E perguntei: quando vai ser a próxima vez que o senhor vai me chamar, o juiz, né? Que estava conversando com a gente. Quando vai ser a próxima chamada? Aí ele deu um prazo e falou assim: olha, vai demorar muito. Lá para mais de 1 mês ou metade de 1 mês, vai demorar bem, vai ser dia tal. Aí eu falei: então tá bom, fique com Deus todo mundo, eu vou embora. Por um tempo, vou sumir do mapa. Aí, nesse exato momento, que entra o perfeito amor, que é Jesus Cristo. Por quê? Porque eu saí de lá, orei: Jesus, o Senhor é meu melhor amigo. Se eles estão dizendo que eu sou incapaz, o Senhor vai me transformar, eu ser um ser capaz. E aí eu andando pelas ruas, e vejo que estava numa época tendo vestibulares das universidades públicas. Não entrei numa universidade paga, mas numa universidade pública. Aí eu entrei em uma das universidades públicas, lá entrei em qualquer uma, né? Em qualquer uma. Aí eu conversei com o reitor da universidade, com o diretor de lá, né? E falei assim: olha, eu não quero que assim eu entregue a prova em branco e vocês, para me beneficiar, por assim, de misericórdia de mim, dê nota para mim, para querer me ajudar. Eu quero fazer uma prova juntamente com todo mundo que está fazendo, e eu quero entrar e sair junto com todo mundo. Eu quero que todos vocês
vejam que eu não vou entregar a prova em branco, eu vou entregar a prova tudo respondida, porque eu quero mostrar que eu sou honesta. Eu quero mostrar que demonstrar para o juiz, pela qual está sendo tudo tirado de mim, que eu sou uma pessoa capaz para cuidar de tudo aquilo que Deus me deu em minha mão, que eu, além de cuidar, eu posso fazer perfeito e melhor aos cuidados do Senhor, o que Ele me deu para cuidar com responsabilidade. Então, eu preciso, sim, ao fazer essa prova, que os professores, que o diretor, depois confirma, ou se o juiz precisar que venham até ao fórum, né? Que vocês, assim, testemunhem que eu estive presente a hora certa, que eu estive certo, que de modo nenhum eu não colei. E principalmente, não estou com a cabeça de nem fazer cursinho preparatório, nem estudar para essa prova, nem nada. Eu não estou com a cabeça. Tudo que eu quero é falar para o juiz que eu sou capaz para ter, para eu ficar com as minhas crianças, meus 2 filhos, que não só além de ser meus, mas é do Senhor Jesus, e também que eu sou capaz de cuidar de tudo aquilo que o Senhor me deu, né? De reconciliar novamente esse meu casamento, né? Porque o meu casamento, né? Eu orei muito para Jesus, para que Jesus, né, abençoasse minha vida em estar casada, ter filhos, construir, e com o propósito de ter eu e minha casa servindo ao Senhor. Eu nunca desobedeci essa parte de faltar, essa parte de que eu proibi alguém de casa a servir a Jesus. Então eu sempre demonstrava do começo até o final desse casamento, que chegou um momento de ter esse final, e na tentativa de reconciliação, de que os meus filhos precisavam muito de não ter só a mãe amando eles, mas ter o pai junto, perto deles, né? E aí eu quero fazer isso por merecimento, né? De que eu vou responder tudo. Se eu acertar, eu acertei. Se eu errar, eu quero que vocês ponham lá o que está certo, e o que está errado, ponha errado, tá? Aí eu só sei que chegou o dia, e como a audiência estava longe para acontecer, né? Estava muito longe para acontecer, deu tempo então de acontecer esse acontecimento que eu fiz. Então, na hora que eu saí, eu não saí para cometer um suicídio num momento de um desespero. Eu não saí no momento de um desespero, né? Eu fugisse e não desse, assim, vamos dizer assim, aqueles problemas que estavam acontecendo em volta, eu não viesse enfrentá-los de frente. Eu busquei em Jesus a orar para Ele, em oração, para me dar essa solução. E Ele me capacitou
no momento de eu sentar, fazer a prova, tudo. E quando eu terminei, né, de fazer a prova, eu consegui 100% de acertos. Eu não errei nada, eu fiz ela, eu respondi todas elas, eles corrigiram, eles foram o mais honestos que possível. Falou que estava tudo certo, não tinha nada errado, estava 100% dos acertos. Inclusive eu recebi a nota mais alta e eu estava em primeiro lugar naquela universidade para ser chamada para fazer parte. Mas como eu tinha combinado que eu não entraria, porque eu estava num processo difícil da minha vida, que eu precisava comparecer nas audiências, então eu não teria como eu, né, entrar naquele momento na universidade, se caso eu fosse aprovada. Aí chegou o dia da audiência e todos a nuvem de testemunha contra mim, o ex-marido, tudo lá, e os meus filhos, tudo ao meu redor, né, junto com todo mundo, e olhando para mim, né, porque não imaginava que eu ia aparecer conforme eu combinado que eu iria voltar. Aí deixei que todo mundo falasse e eu escondi, bem escondidinho, um pacote da prova do vestibular e como eu queria que fosse uma coisa bem original, eu não queria cópia, porque eu queria entregar original, queria ser assim, autêntica, na mão do juiz, para que ficasse na mão do juiz e não ficasse comigo, né? E aí nesse dia, aí eu ouvi todo mundo, aí chegou a hora de eu levantar minha mão. Eu falei, agora chegou a minha vez de eu falar, né? Eu continuo sem minha família, eu continuo sem os advogados, que vocês, todo mundo poderiam ter pensado que eu fui atrás disso, não fui. Eu continuo assim, deixado todo mundo a pensar que eu iria cometer um suicídio, e eu fui aprovada por essa universidade, entreguei o pacote para o professor, para o juiz, e eles me aprovaram como autodidata, né? E quando o juiz pegou em suas mãos, né? E eles todos continuavam falando o que eles falaram na primeira audiência, e na segunda audiência repetiram o que eles estavam falando como testemunha contra mim. Quando o juiz viu a prova nas suas mãos, que eu levei, que eu prestei um vestibular, que eu fui aprovada como autodidata com a nota mais alta, e cujo eles puderam ligar na universidade pública, eu não paguei nada, eu fiz, era pública, e tirei a nota mais alta. Eles confirmando com a universidade, até inclusive eles falaram, se quiser que a gente vá agora aí, os professores, os diretores e até os alunos que tiveram junto com ela
em que ela fez junto com todo mundo, todos da classe, nós vamos, pode ter certeza. Aí o juiz falou, não precisa, já confirmou o que ela havia falado, o que ela fez, que tem o nome, tem o telefone, tem o lugar, tem o endereço fixo e tudo. Aí o juiz, ele levantou, fez todos os funcionários dele levantar, e deu a ordem para todos, não só da sala, mas do fórum, até eu sair da sala. Ele falou assim, para ela vou dar honras aos méritos, continência, porque a atitude dela, ela teve uma atitude de amor, ela agiu com sabedoria, com uma inteligência superior, emocional, aquela que nós entendemos que do aprender com Cristo, aquele do aprender com Cristo, sabe assim, ser manso e humilde de coração, ter o domínio próprio das emoções, tudo. Ela agiu com sabedoria, ela agiu com amor verdadeiro, e com ela foi aprovada como capaz. Além de eu chamar ela de capaz, deixando tudo para ela, as crianças, tudo, que ela não venha a ser nada sendo tirado dela, nada dela. Ela vai ser, a partir de hoje, considerada por todos nós. Ela vai sair com as crianças, vai ficar com as crianças, vai ficar com tudo. Ela vai ficar, quem deve sair da casa não é ela, vai ser o ex-marido. Se é ele que quer sair, ela vai ficar. Se ela decidir que deve ser reconciliação, nós vamos fazer reconciliação, né? E eu, a partir de agora, vou chamar ela de gênio. E além, ele até colocou além, acima da média. Está bem acima da média. E ainda ele disse uma coisa muito linda. Ele disse, o rosto dela resplandece o Cristo que está com ela. E ele disse mais uma coisa, o problema está com vocês e não com ela. Com ela eu não vejo problema nenhum, porque com ela, a partir de agora, eu passei a admirá-la como um ser capaz. E aí ele disse também, né, além de ser autodidata, né, que eu tive uma atitude, né, de honras aos méritos, que eu provei um amor verdadeiro para merecedor daquilo que eu estava cuidando, que todo mundo estava dizendo que eu era, que eu não podia ter, dizendo para mim que nada seria tirado de mim, né? E quando ele estava falando essas coisas, ao mesmo tempo eu estava vendo, não mais o juiz falando comigo, mas no rosto dele estava resplandecendo também o Cristo, resplandecendo no rosto dele, falando comigo, me valorizando.
E eu, naquela época, sabe quantos anos eu tinha? 27 anos. Depois que ele disse isso, nunca mais eu esqueci. Ou seja, aquilo, a voz que eu estava escutando antes, se eu cometesse o suicídio, eu não poderia estar hoje aqui contando esse meu testemunho. Se eu tivesse morrido, certo? Talvez eu não poderia contar um testemunho da superação que depois, na época onde eu fiz aquele vestibular, eu já era formada uma professora no magistério, mas eu não tinha ainda outras formações. E depois disso, do levantar de Cristo na minha vida, de ter dado bom ânimo para mim, o que aconteceu na minha vida? Isso gerou vida, não gerou morte. Isso me edificou, me trouxe vida. E até hoje estou aqui, vivendo e sobrevivendo com o que Cristo fez por mim naquele dia. E até hoje Ele tem me dado essa capacidade, tem me ajudado em todas as minhas dificuldades, segundo as riquezas e glória, todas as minhas necessidades. E aí eu tenho visto depois aquilo, uma situação que Ele demonstrou que é Ele que me capacita, que tudo vem dEle. E ele fez com que uma pessoa, apenas uma pessoa, reconhecer quem eu sou, o que eu tenho, né? Que eu sou de Cristo, né? E que eu tenho essa capacidade, que aquilo que Ele está me dando é para eu ser bênção para Deus, para o próximo e para mim mesmo, né? E o propósito de eu estar aqui sempre é para a honra e glória do nome dEle. Então, parece que todo mundo ao escutar isso, nossa, vão achar que ela se convenceu totalmente. Como que pode falar dessa maneira, né? Mas eu quero, com o passar dos anos, conforme as pessoas indo me conhecendo, eu não preciso mais falar disso. Eu quero que as pessoas vão percebendo aquilo que o juiz falou para mim, aquela prova que eu passei no vestibular, em que eu sou capaz e que me gerou vida. Hoje eu já estou com 54 anos. Passei por muitas coisas na vida, estou passando por tantas superações, tantos milagres. Inclusive, eu quero dizer uma coisa que eu até não queria nem dizer. Nesses 3 vídeos que eu estou fazendo para vocês, né, que eu aprendi com o curso de informática que eu fiz, né, eu estou assim passando também por uma nova enfermidade, mas que Jesus carregou sobre si. As minhas 2 pernas que estão com problema de erisipé, a minha boca está cheia de feridas, está doendo até para eu falar. Mas o meu coração, a minha alma, o meu espírito, é Jesus que edifica, é Jesus que edifica. Então é aquilo lá que Jesus fala assim, né? Que Ele carrega sobre si as nossas enfermidades, perdoa nossos pecados, as nossas dores, as nossas tristezas, e pela pisadura nós somos sarados. Quando nós, o quê? Falamos dele,
confessamos dele na nossa vida, não só para nós mesmos, mas para os outros também ouvirem, né? Aquilo que a gente está fazendo. Eu agradeço a todos, obrigada por me ouvir. Então, mais uma vez, você só vai saber que você é capaz se você passar por uma prova. Foi exatamente isso. Você só vai ser um merecedor de alguma coisa, alguma conquista, se você passar por essa prova, se você lutar, se você conquistar. Que nem, por exemplo, eu imaginei, né, que se Jesus me capacitasse daquela maneira de que era uma mentira, que eu não sou capaz, que eu sou incapaz, e falasse para todos a verdade, que eu sou capaz, então eu quero transmitir a todos que todos nós temos que provar. E eu passei por uma prova, junto com todo mundo. E naquele momento, Jesus disse, então, se Deus está por nós, quem vai ser contra nós? Se Jesus agiu daquela maneira, com o seu braço forte, quem vai impedir agora? E aí, então, ele deu aquela capacidade minha, que eu me tornei autodidata, sem ter precisado fazer curso nenhum. E aí eu fui entrando novos cursos, aí nessa contagem até hoje, já estou no 10º curso superior que eu tenho, né? Embora que todo mundo já assusta, né? Nossa, ela toca, ela é formada em música, ela isso, ela faz tudo, né? Mas aí, olha só o que o juiz, meu bom juiz, Jesus Cristo, usando esse juiz, né, falou isso de mim, né, para me defender e tudo mais. Hoje estou aqui com os meus 2 filhos, alegremente vivendo e junto com Jesus Cristo, me dando vida a cada pisadura que Ele dá, o perdão, o tirar da dor dele, tudo, eu estou sendo sarada. E esse valor, quando Jesus fala que Ele nos valoriza, que somos mais valorizados do que 1000 passarinhos, Ele nos valoriza. E quando Ele disse que Ele nos valoriza, né? Ele encontra um meio de como nos valorizar. Não é pela nossa boca que nós vamos falar, eu sou de valor, mas vem pelo testemunho que Jesus coloca. Às vezes uma pessoa só, e fez com que a minha vida inteirinha não esqueceu de estar em pé, levantada, de ter bom ânimo, que eu venci o mundo com Jesus Cristo, em que eu sou mais que uma vencedora. E se eu sou considerado um gênio acima da média, estou além da acima da média, né? Meu Jesus Cristo é para mim insubstituível, e eu posso me tornar substituível. Um dia, o outro, todos nós vamos morrer, mas Jesus é eterno. Ele pode me capacitar hoje e eu não estar mais viva mais amanhã, mas Ele pode estar em outros corações capacitando aquele que está precisando dele. Por isso que eu falo, comece a ler o Apocalipse como se você estivesse lendo 1 Coríntios capítulo 13, a excelência do amor. Desses conhecimentos que, com esse verdadeiro amor, né, Jesus vai
transmitir para nós esse perfeito amor, fazer com que vejam em nós o resplandecer o seu rosto, sobre o nosso rosto, e nós ver no rosto dessas pessoas o resplandecer o rosto e ver Jesus presente de nós, defendendo como a menina que brilha os olhos do Senhor. É a menina que está brilhando dos olhos do Senhor, cada um de nós. Então, e outra coisa também, muitas vezes, a gente quando sai de uma situação de morte, onde a pessoa nos destruiu e cai numa situação de uma desgraça total, Jesus nos diz: eu vim para trazer paz que ninguém possa dar. Os meus planos são de paz e não dessa desgraça total. E foi aí que ele me começou a transmitir essa paz, essa alegria que ninguém possa dar. Ninguém até hoje me valorizou o quanto que Jesus me valorizou. Ninguém me chama dessa maneira diante de todo mundo, a ponto de bater continência e dar honras aos méritos, né? E eu espero que aí eu pude aí ter falado tudo que fosse possível, que seja um bom testemunho, né? Que Jesus é a nossa esperança, a solução do nosso problema, que o que é impossível para os homens, nada é difícil para Deus. E Jesus me guiou os meus passos e, sendo possível, querendo Deus, agindo Deus, tudo vai dar certo na nossa vida. Agora, se Deus não estiver do nosso lado, em vão vigia a sentinela. Entendeu? Então a gente tem que buscar sempre em Jesus, que gera a vida. E ele mesmo disse: a letra mata, mas o Espírito sempre nos edifica, nos vivifica, nos traz vida. E esse é um testemunho que eu deveria nem ter contado, mas quem sabe possa de repente surgir uma oportunidade de alguém, né, falar: poxa, como Jesus nos valoriza, né, através de outras pessoas que a gente nem imagina que vai ser valorizada, enquanto a gente está aí no meio sozinho, e não saber como vai se defender no meio de lobos, no meio de lobo, e a gente ser aquela ovelhinha inocente, ingênua, que eu não estava sabendo o que estava acontecendo. Mas Jesus, ele me defendeu, você entende? E aí Jesus também, ele me colocou também da sua força a alegria, esse bom ânimo de estar sempre trazendo em memória o que Jesus fez, não só com essa defesa que ele me deu, mas no caminhar todinho, no meu caminhar todinho da minha vida, sempre trazendo memória de que é com ele que eu devo renunciar meu eu, tomar minha cruz, seguir a ele, viver em Cristo, porque não adianta eu ganhar esse mundo inteiro e perder minha salvação. Então eu tenho que estar vivendo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Entendeu? Então que a salvação vem através de um bom testemunho, que eu estou dizendo que Jesus, ele faz com que a gente, através de um testemunho, né, vai transmitir se é verdadeiro,
se é sincero ou não, né? E aí eu não tenho essa prova na minha mão, porque está na mão de um juiz, né? Isso me faz lembrar, né, que ele sempre vai nos cuidar de nós. Eu sou pobre e necessitada, mas o Senhor cuida de nós, entendeu? E aí fica, eu desejo a todos essa felicidade de que todos os dias eu tenho visto que estão curtindo, estão assistindo, estão me vendo, né? E eu tenho certeza que a cada caminhada, cada momento, né? Quem sabe, né? A gente vai aí conhecendo cada vez melhor, né? E principalmente eu quero que Cristo esteja no centro das nossas atenções, não a nós, né, no centro das atenções, não a nós para dizer assim, ela agora tornou-se soberba, orgulhosa, tudo. Aí vocês estão colocando um título, aí vocês estão colocando um eu, mas eu não estou colocando um eu aí. Vamos colocar Jesus Cristo como o centro das decisões, porque ele colocando o centro das decisões, tudo só vai gerar vida. Tirando ele e colocando o nosso eu no centro da nossa vida, só vai gerar morte, só destruição, só desgaste total. Agora, com Jesus, que nos diz que ele é a vida, ele é a fonte da vida, a salvação, então a gente tem que dar o testemunho, que o nosso testemunho tem que falar de mim? Não, tem que falar o que Jesus fez por mim e o que Jesus vai fazer por todos, cada um que crê e confia no nome dele. Tá bom? Fique com Deus. Deus abençoe a todos. E aí, então, esse vídeo aí tá aí sendo gravado para a nossa universidade, né? Então tá aí na universidade, eu sempre falei quais os cursos que eu fiz, né? Pude falar sobre esses detalhes, né? Entre esse curso, o meu testemunho e principalmente juntar a excelência do amor, né? Que nós devemos procurar com zelo o melhor dom perfeito que puder existir, que é o dom do amor. Tá bom? Deus abençoe a todos, tá? 1 Coríntios capítulo 13 é a revelação de Cristo Jesus, assim como Apocalipse também é a revelação em Cristo Jesus, como também nós colocamos desde Gênesis até Apocalipse, qualquer lugar que você for observar, creia que Jesus está presente na nossa vida, nos amando, nos valorizando, da sua força, fortalecendo, perdoando e nos resgatando para pertinho dele, chegarmos a ele e ele chegará a nós, tá bom? Fique com Deus.